Olá, seja muito bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas militares. Eu sou o professor Luiz Antônio e no encontro de hoje nós vamos iniciar o estudo de função exponencial. Então, você que é aluno do primeiro ano do ensino médio, está estudando esse conteúdo, ou você que já passou pelo ensino médio e quer fazer uma revisão desse assunto, com certeza essa série de aulas vai fortalecer, vai contribuir para o seu conhecimento. É importante saber que para estudar a função exponencial é necessário fazermos uma revisão rápida de potenciação, que é um conteúdo lá do ensino fundamental, ok? Alguns exemplos aqui de potenciação nós temos, tá legal? E algumas observações importantes. Todo número elevado ao expoente zero sempre dá 1. Aqui nós temos algum exemplo aqui, ó. 3 elevado a zero é igual a 1, 409 elevado a zero é igual a 1. Tá vendo aqui, ó, o primeiro exemplo? 3 elevado a zero é igual a 1. Outra definição importante: todo número elevado a 1 é sempre igual a ele mesmo. Então temos aqui, ó, 600 elevado a 1 e 7 elevado a 1. Aparece aqui no nosso segundo exemplo, tá vendo? 3 elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo, 3. 3 elevado ao quadrado vai ter como resultado 9. 5 elevado ao cubo vai ter como resultado 125, tá vendo? 6 elevado a menos 1, aqui aparece uma propriedade, a propriedade do expoente negativo. Toda vez que você se depara com o expoente negativo, você deve inverter a base e trocar o sinal do expoente. Vou até refazer esse exemplo aqui embaixo para você. 6 elevado a menos 1, a base é 6. O inverso de 6 é 1/6. Então, você escreve 1/6 elevado a expoente 1. Como todo número elevado a expoente 1 é igual a ele mesmo, o resultado é 1/6. O exemplo 6 aqui também, ó. 7 elevado a menos 2, o expoente é negativo. Então, nós temos que inverter a base da nossa potenciação é 7, o inverso de 7 é 1/7, ok? E a gente troca o sinal do expoente. 1/7 elevado ao quadrado, isso é a mesma coisa que 1/7 vezes 1/7. Multiplicação de frações vai direto, tá bom? Denominador vezes denominador e numerador vezes numerador. Portanto, o resultado aqui do exemplo número 6 é 1,49 avos. Então é importante você revisar esses conceitos de potenciação. É bom você também relembrar os elementos da potenciação, saber o que é expoente, o que é base e o que é potência. Nesse caso aqui, nós façamos a leitura 5 elevado ao cubo ou 5 elevado à terceira potência, tá bom? Nesse caso, 5 é chamado de base, o 3 é chamado de expoente e o 125, que é o resultado, é chamado de potência. É importante você também relembrar esses elementos. Agora que nós já relembramos um pouquinho de potenciação, vamos para a definição de função exponencial propriamente dita. Uma função exponencial cujo domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais positivos, observe que aparece um asterisco aqui, ó, ou seja, estamos excluindo o zero e estamos considerando só os reais positivos. É chamada de função exponencial de base A quando existe um número real A, sendo esse A maior que zero e diferente de 1, onde f de x é igual a elevado a x, para todo e qualquer que seja x pertencente aos reais. Aqui nós temos alguns exemplos de funções exponenciais. Ó. O exemplo da letra A, por exemplo, a base é 4, ou seja, o A, que a gente falou lá na definição, tá vendo? Ele é 4. Esse A, relembrando, ele tem que ser maior que zero e ele tem que ser diferente de 1, tá bom? Outro exemplo aqui de função exponencial, ó, g de x é igual a 2/3 elevado a x, tá vendo? Exemplo C, 0,5 elevado a x. Exemplo D, p de x é igual a raiz quadrada de 7 elevado a x. Como você pôde observar, uma função exponencial ela é caracterizada
pela variável no expoente. Então, eu posso escrever vários exemplos de funções exponenciais aqui para você. Ó. T de x é igual a 5 elevado a x, m de x, 1/3 elevado a x. Então, você está observando que uma função exponencial é quando a variável, ou seja, o x, ele está no expoente. É claro que essa variável, nesses exemplos que nós estamos apresentando aqui a vocês, é a variável x, mas pode ser uma variável k, uma variável y. Isso aí vai depender muito da questão do problema que você estiver resolvendo. Propriedades da função exponencial. A primeira propriedade, ó, se x é igual a zero, logo f de x é igual a 1. Essa primeira propriedade, ela é decorrente lá da definição de potenciação que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se eu tenho, por exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x, é claro que f de zero será igual a 2 elevado a zero, e 2 elevado a zero é igual a 1. Ok? Outro exemplo aqui, ó, g de x é igual, por exemplo, a 1/3 elevado a x. Isso aqui é a função exponencial. Então, se eu quero calcular g de zero, isso quer dizer que o x ele será zero. Portanto, nós teremos 1/3 elevado a zero. E todo número elevado a zero é igual a 1. Então, a primeira propriedade é uma consequência da definição lá de potenciação. A segunda propriedade e a terceira propriedade são propriedades muito importantes. Se o A, se ele for maior que 1, ou seja, a base da nossa função exponencial for maior que 1, a função ela será crescente. E se esse A, que é a base, for maior que zero, porém menor que 1, a função ela será classificada como uma função decrescente. Esses dois conceitos são muito importantes, principalmente para o estudo dos gráficos da função exponencial. A quarta propriedade nos diz que sempre que x1 for igual a x2, a elevado a x1 será igual a elevado a x2, ok? Para você entender melhor essa quarta propriedade, vou pegar um exemplo aqui para você. Ó. Suponha essa função exponencial aqui, ó, p de x igual a 3 elevado a x. E suponhamos que eu queira saber o valor de x, de modo que p de x seja igual a 9. Bom, se p de x tem que ser igual a 9, e se p de x é igual a 3 elevado a x, nós podemos escrever que 3 elevado a x tem que ser igual a 9. Sabemos que 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Logo, sem medo de errar, você pode escrever que x é igual a 2. É um exemplo aqui para você entender melhor esta quarta propriedade. E como pode aparecer o conceito de função exponencial na sua prova? Vamos a um exemplo aqui para a gente resolver? Na função f de x igual a 2 elevado a x, o valor de f de x quando x é igual a 6 será quanto? Bom, então questão bem tranquila, já que f de x é igual a 2 elevado a x, e nós queremos saber o valor de f de x quando x é igual a 6, basta calcularmos f de 6, ou seja, no lugar de x a gente vai colocar o valor 6. Vamos obter 2 elevado à sexta potência. 2 elevado à sexta potência, lembre-se, é a mesma coisa que você multiplicar o 2 6 vezes ele mesmo. Logo, vamos obter o resultado 64. Ou seja, f de 6 é igual a 64. Podemos interpretar da seguinte forma também. O elemento do domínio 6 tem a sua imagem 64. Logo, resposta está aqui, é a letra E. Representando para você aqui em cima, ó, na forma de diagrama, o elemento 6 é um elemento do conjunto domínio e o elemento 64 é um elemento do conjunto contradomínio. A aplicação da função desse conjunto para esse nos diz que 6 tem a imagem 64. Outro exemplo que pode aparecer na sua prova, um probleminha envolvendo função exponencial. A expressão p de t igual a k
vezes 2 elevado a 0,05t fornece o número P de milhares de habitantes de uma cidade em função do tempo T em anos. Se em 1990 essa cidade tinha K igual a 300 mil habitantes, quantos habitantes aproximadamente ela possuía no ano 2000? Adote raiz quadrada de 2 como aproximadamente 1,4. E aqui nós temos nossas opções. Bom, então o que a questão falou para a gente? A questão falou que essa função aqui, ó, nos permite calcular a quantidade P de milhares de habitantes de uma cidade. No ano de 1990, a quantidade de habitantes era 300 mil, ou seja, esse K que você está vendo aqui, ó, que é uma constante, está vendo? Vale 300 mil em 1990, ou seja, no ano zero. 1990, como é o ano inicial, nós podemos considerar como ano zero. E a questão quer saber quantos habitantes a cidade possui no ano 2000. Observe que do ano de 1990 para o ano 2000 são 10 anos, ou seja, se passaram 10 anos. Como o T é a quantidade em anos, é a passagem do tempo em anos, basta calcularmos P de 10, ou seja, no lugar do T, que é a quantidade de anos que se passaram, nós vamos colocar 10. E o valor de K nós temos. K é 300 mil, então vamos colocar 300 mil vezes 2 elevado a 0,05 vezes o 10. Você está vendo que apareceu o T aqui, ó, no expoente também? Então, agora nós vamos fazer conta. P de 10 vai ser igual a 300 mil vezes 2 elevado. Ao multiplicar 0,05 vezes 10, isso dá 0,5, tá bom? Então, vamos ficar com 300 mil. Aqui vai aparecer uma propriedade muito importante da potenciação, tá bom? 0,5, vou fazer aqui embaixo para você, ó, transformando para fração irredutível, é a mesma coisa que meio. Então, nós vamos ter 2 elevado a meio, beleza? Bom, todo expoente fracionário, ele pode ser escrito como um radical. Então, nós vamos escrever 300 mil vezes a raiz quadrada de 2. Como eu falei, uma propriedade da potenciação. Tá bom? 2 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, nós sabemos que vale aproximadamente 1,4. A questão falou para a gente aqui, ó, importante informação. E agora o que nós temos que fazer é efetuar essa multiplicação aqui, ó, 300 mil vezes 1,4. E vamos obter o valor de 420 mil, ou seja, lá no ano 2000, a quantidade aproximada de pessoas dessa cidade, 420 mil, resposta da nossa questão, letra B. Eu espero que essa primeira aula, essa aula introdutória de função exponencial, tenha sanado a sua dúvida e esteja ajudando aí na sua preparação e na aquisição do seu conhecimento. Na segunda aula de função exponencial, nós vamos dar atenção aos gráficos da função exponencial. Um grande abraço e até o próximo encontro.